E aí galera, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou Gabriel, professor de Química, e hoje a aula é sobre massa molecular. É interessante, antes de assistir essa aula de agora, ter assistido a aula anterior sobre massa atômica, porque nessa aula eu utilizarei de conceitos importantes daquela aula sobre massa atômica. É como se essa aula de hoje fosse uma continuação, daquela aula sobre massa atômica. Tudo bem? Sucesso? Então, deixem seu like para valorizar o trabalho que está sendo feito aqui e vamos direto para a aula. Massa molecular. Para nós entendermos como calcular a massa molecular, como que é feito o cálculo para calcular a massa de uma molécula, nós temos que entender primeiro o que é uma molécula. Então, para isso, vou mostrar para vocês uma molécula de água, tudo bem? Em que eu tenho um átomo de oxigênio ligado com dois átomos de hidrogênios. Uma molécula, elas são átomos ligados fazendo ligações covalentes. O que é uma ligação covalente? É uma ligação em que ocorre o compartilhamento de elétrons. Então, o átomo de oxigênio, que é o átomo central, ele vai estar compartilhando elétrons com o hidrogênio e compartilhando elétrons com outro hidrogênio, assim formando uma molécula em que é um composto em que os átomos estão fazendo ligações covalentes. Sucesso? Tranquilo? Então é isso que é uma molécula. São átomos ligados fazendo ligações covalentes, tudo bem? Então pensem assim comigo. Se uma molécula de água eu tenho um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, a massa molecular ela vai ser a soma de todos os átomos que constituem aquela molécula. No caso da água, vai ser a soma dos átomos de oxigênio com os átomos de hidrogênio. Lembrando que cada átomo tem uma massa específica, que é a massa atômica. Então o oxigênio vai ter uma massa específica e o hidrogênio vai ter uma massa específica, tudo bem? Cada átomo de cada elemento tem uma massa específica, que eu comentei na aula anterior de massa atômica. É só observar lá na tabela periódica a massa dos átomos, tudo bem? Dos elementos químicos. Sucesso? Então, para calcular a massa de uma molécula, ela vai ser a soma de todos os átomos que constituem aquela molécula. Tudo bem? Sucesso? Então, é isso. A massa molecular ela vai ser a soma dos átomos que constituem aquela molécula. Porque a molécula é um composto que está fazendo ligações covalentes com os átomos. Então, tem átomos ligados formando um composto, uma substância. Tudo bem? Eles formam uma substância em que os átomos estão ali ligados fazendo ligações covalentes, tá? Então a massa molecular vai ser a soma de todos os átomos que constituem aquela molécula, respeitando que cada átomo de cada elemento químico tem massas diferentes de outros elementos. Sucesso? Então vamos ver um exemplo aqui, tá? Nos exercícios dos vestibulares, ele vai dar pra gente, geralmente, sempre as massas atômicas dos elementos químicos, tá? Se ele não der a massa atômica, vocês podem observar pela tabela periódica, como eu mostrei na última aula sobre massa atômica, como observar a massa de um elemento químico. Tranquilo? Nesse caso aqui, eu estou dando para vocês a massa dos átomos que eu vou mostrar das moléculas, para a gente calcular a massa molecular juntos, tudo bem? Então eu sei que o átomo de hidrogênio tem massa igual a 1 unidade de massa atômica, o átomo de oxigênio tem massa igual a 16 unidades de massa atômica, o átomo de carbono tem massa igual a 12 unidades de massa atômica. Sucesso? Tranquilo? Então, a primeira molécula que eu vou calcular a massa molecular dela vai ser a da molécula de água, que eu mostrei para vocês o desenho dela de como que ela é formada. Um átomo central de oxigênio ligados com dois átomos de hidrogênio. Então, vamos lá. Como é que eu calculo a massa molecular? Eu gosto sempre de ensinar para meus alunos mostrando a tabelinha do sucesso, que é essa tabelinha que eu estou mostrando para vocês. Como é que essa tabela funciona? Primeira coisa que eu vou observar na molécula é quais são os elementos que constituem aquela molécula. Então vamos lá? Primeira coisa, na água, quais são os elementos que constituem a água? Hidrogênio e oxigênio, certo? Então para eu saber qual que é a massa da molécula de água, eu preciso saber primeiro qual que é a massa do hidrogênio na molécula de água, qual que é a massa do oxigênio na molécula de água e depois somar essas duas massas desses dois elementos e aí eu vou ter a massa da molécula de água, tudo bem? Então a primeira coisa importante é você analisar quais são os elementos que constituem aquela minha molécula. Depois você vai somar as massas daqueles elementos e depois somar essas massas tendo a massa da molécula de água, montando nessa forma de tabela que fica mais fácil no começo. Depois vocês vão poder fazer direto a massa molecular. Só que é legal no começo montar essa tabela
para ficar mais fácil de observar o que você está fazendo, tudo bem? É a dica que eu dou. Então vamos lá? Primeira coisa, eu tenho que saber qual que é a massa do hidrogênio presente na molécula de água, tudo bem? Para isso, o que eu tenho que saber? Qual que é a massa do átomo de hidrogênio e quantos hidrogênios eu tenho na minha molécula de água. Eu sei quantos hidrogênios eu tenho? Eu sei. Quantos que eu tenho? 2 hidrogênios. Então eu coloco 2 ali. O número de átomos de hidrogênio vai multiplicar a massa de cada átomo de hidrogênio, para eu saber qual que é a massa total de hidrogênio que eu tenho na molécula de água. Qual que é a massa atômica do hidrogênio? Uma unidade de massa atômica. Então eu vou multiplicar 2, que é o número de átomos de hidrogênio que eu tenho na molécula de água, vezes a massa atômica do hidrogênio, que é igual a uma unidade, certo? Quanto que der essa conta, dá 2 unidades de massa atômica. Então essa é a massa que eu tenho de hidrogênio presente na molécula de água. Então, fechou. Já sei a massa de hidrogênio. Agora eu preciso saber qual que é a massa de oxigênio que eu tenho na molécula de água, beleza? Quantos átomos de oxigênio eu tenho? Eu tenho um átomo de oxigênio, então eu vou colocar 1 aqui, beleza? Qual que é a massa atômica do oxigênio? É igual a 16 unidades de massa atômica. Então eu vou multiplicar o número de átomos de oxigênio que eu tenho vezes a massa atômica de cada átomo de oxigênio. Então, 1 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. Beleza? Sucesso? Quanto que der essa conta? Dá 16 unidades de massa atômica. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar a massa de hidrogênio que eu tenho na molécula de água e com a massa de oxigênio que eu tenho na molécula de água. Somando essas duas massas, eu tenho a massa molecular da água. Tranquilo? Então vamos lá. Massa do hidrogênio que eu tenho presente, que é igual a 2 unidades de massa atômica, mais a massa do oxigênio que eu tenho, que é igual a 16 unidades de massa atômica. 2 mais 16 dá 18. Então a massa molecular de uma molécula de água é igual a 18 unidades de massa atômica. Tranquilo? Sucesso? Vamos para outro exemplo. Nesse caso, vai ser da molécula de pentano, C5H10. Tranquilo? Complicou? Não muito. Por quê? O princípio é o mesmo para calcular a massa molecular. Primeira coisa que eu faço, eu analiso a molécula. Então vamos analisar. Quais elementos eu tenho na molécula de pentano? Eu tenho carbono e eu tenho hidrogênio. Então eu preciso saber qual que é a massa atômica do carbono e qual que é a massa atômica do hidrogênio e também quantos carbonos e hidrogênios eu tenho. Tranquilo? Então vamos lá. Eu preciso calcular a massa de carbono que eu tenho presente na molécula de pentano e também a massa do hidrogênio que eu tenho presente na molécula de pentano. Depois somar essas duas massas para assim ter a massa molecular de pentano. Tranquilo? Sucesso? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou contar quantos carbonos eu tenho para saber a massa do carbono na molécula de pentano. Quantos carbonos eu tenho? C5. Então eu tenho 5 carbonos. Então eu coloco um 5 aqui. Qual que é a massa atômica de cada átomo de carbono? É 2 unidades de massa atômica. Então vai ser 5, que é o número de átomos de carbono que eu tenho, vezes a massa de cada átomo. Fazendo essa conta, vai dar igual a 60 unidades de massa atômica. É a massa de carbono que eu tenho presente na molécula de pentano. Sucesso? Tranquilo? Então o carbono fechou. Agora vamos para o hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? Eu tenho 10 átomos de hidrogênio, né? Então eu coloco um 10 aqui. Qual que é a massa de cada átomo de hidrogênio? É igual a uma unidade de massa atômica. Então vai ser 10, que é o número de átomos de hidrogênio que eu tenho, vezes a massa de cada átomo de hidrogênio. Quanto que dá isso? 10 unidades de massa atômica. Tranquilo? Sucesso? Então agora eu tenho a massa de carbono que eu tenho na molécula de pentano e também tenho a massa de hidrogênio que eu tenho na molécula de pentano. O que falta? Somar essas duas massas para assim ter a massa molecular de uma molécula de pentano. Tranquilo? Sucesso? Então vamos lá. Vou somar a massa do carbono, que é igual a 60 unidades, mais a massa do hidrogênio, que é igual a 10 unidades de massa atômica. As massas presentes na molécula de pentano. Tranquilo? 60 mais 10 vai dar igual a 70 unidades de massa atômica. É a massa molecular da molécula de pentano. Tranquilo? Sucesso? Então essa é a tabela do sucesso, tudo bem? Para você poder calcular a massa molecular de qualquer molécula. Como que ela funciona? Primeira coisa, você analisa na molécula quais elementos eu tenho ali. Depois que você analisou quais elementos você tem ali,
você separa cada elemento. E aí você vai descobrir qual que é a massa que você tem daquele elemento nessa molécula, multiplicando o número de átomos daquele elemento vezes a sua massa atômica daquele elemento. Como no caso do hidrogênio, eu multiplico o número de átomos do hidrogênio pela sua massa atômica. Como no caso do carbono, eu multiplico o número de átomos de carbono que eu tenho no pentano vezes sua massa atômica, que era 12. Tranquilo? E depois eu somo as massas dos elementos que eu descobri e assim eu tenho a massa da molécula. Montando essa tabelinha com calma no começo, vocês não vão errar para calcular a massa molecular. Posteriormente, vocês podem calcular de uma forma mais rápida, que é dessa forma aqui. Que a massa molecular é o número de átomos do primeiro elemento vezes a sua massa atômica mais o número de átomos do segundo elemento vezes sua massa atômica e assim por diante, por quantos elementos vai ter. O princípio é o mesmo, só que dessa forma ela fica mais organizada. Mas quando vocês pegarem o jeito, vocês já podem fazer direto assim. Colocar o primeiro elemento, qual que seria no caso? Seria o hidrogênio. Então seria o número de átomos do hidrogênio vezes a sua massa atômica do elemento hidrogênio, mais o número de átomos do oxigênio vezes a massa atômica do oxigênio e por aí vai. Tranquilo? Sucesso? Então é assim que você calcula a massa molecular de uma molécula. Tudo bem? Fechou? Então por hoje é só, galera. A aula termina por aqui. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos que estão com dificuldade química ou querem aprender química para estudar para o vestibular ou na escola. E deem sugestões de outras aulas que vocês querem para eu poder estar postando. Tudo bem? Fechou? Um abraço e bons estudos!